Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas de como trabalhar com cor no Lightroom. E é claro que essas 4 dicas não esgotam todo esse assunto, porque o Lightroom tem uma infinidade de ferramentas, de recursos para a gente trabalhar com cor. Mas essas são 4 técnicas, ou 4 recursos, ou 4 ferramentas que eu utilizo bastante no meu dia a dia e eu acho que são bastante fáceis e bastante eficientes quando a gente pensa tanto em correção de cor quanto em trabalhar de uma forma um pouco mais criativa com as cores. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso que vai falar sobre essas técnicas e todas as outras ferramentas do Lightroom, que vai te dar autonomia de fato para usar o programa, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com 7 dias de garantia. Hoje já conta com mais de 100 aulas e pensado para te oferecer a possibilidade de construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início, desde a importação das fotos até o fim, até a exportação das imagens. Dito isso, então, vamos ver 4 dicas para trabalhar com cores no Lightroom. Primeira dica: experimente outros perfis de cor. Os perfis de cor são a forma como o Lightroom converte o arquivo RAW. O arquivo RAW, ele é basicamente um arquivo que contém informações da exposição da cena e precisa ser convertido numa imagem para que a gente possa trabalhar. E isso é feito através de um perfil de cor. E o que é interessante é que muito pouca gente explora essa possibilidade, que já abre uma grande gama de alternativas para a gente pensar em cores no Lightroom. E o Lightroom oferece uma série de perfis que a gente pode usar, ou eventualmente a gente pode criar o nosso próprio perfil, ou a gente pode baixar perfis da internet para experimentar. Enfim, vale bastante a pena começar a edição da foto pensando no melhor perfil para aquela situação, que atende melhor aquilo que a gente está buscando. E os perfis de cor, eles ficam logo nessa primeira área do subpainel básico. Tá aqui, olha, perfil Adobe Cor. Esse é o perfil padrão de conversão de RAW do Lightroom. Mas existem vários outros. E para a gente acessar os outros, a gente vai clicar nesses 4 quadradinhos aqui à direita e o navegador de perfil vai aparecer. Você pode ter o navegador nesse modo de visualização de grade ou então no modo de visualização de lista. Você escolhe aí como fica melhor para você. Eu vou deixar aqui no modo de grade, porque eu acho que é mais fácil da gente visualizar o resultado da aplicação desse perfil. E veja que a gente tem várias abas disponíveis aqui no navegador de perfil. A primeira aba é o Adobe RAW, que são aqueles perfis que a Adobe acha mais interessante para converter o seu RAW. E a gente tem aqui o Adobe Cor, Adobe Monocromático, e aí você vai ter uma foto em preto e branco, Adobe Neutro, enfim, você tem uma série de perfis desenvolvidos pela Adobe com esse objetivo de converter o seu RAW da maneira mais neutra possível, para que você possa, a partir daí, então, fazer os ajustes necessários. Portanto, o perfil não é uma forma de editar a foto, e sim uma forma de converter o arquivo RAW. É um ponto de partida para a sua edição. Logo depois aqui desse grupo de Adobe RAW, a gente tem correspondência de câmera, que são perfis de conversão de RAW que tentam simular os estilos de imagem que a gente tem nas nossas câmeras. Então toda câmera tem lá no menu uma opção de estilo de imagem e você pode mudar lá para fiel, paisagem, retrato, enfim. Esses estilos de imagem na câmera não afetam o arquivo RAW. O arquivo RAW, ele é um arquivo que não sofre processamento pela câmera. Ele vai afetar só um arquivo JPEG, eventualmente, se você estiver fotografando JPEG. Mas no momento em que a gente vê a foto no LCD da câmera, aquela foto tem uma aparência mais interessante do que um RAW absolutamente neutro. E isso pode ser um problema, porque você vê no LCD a sua foto bem bonita, com contraste, com as cores saturadas, com bastante nitidez, e quando chega no Lightroom, a foto não tem nada disso. É uma foto bem flat, como a gente diz, né? Sem contraste, sem saturação. E aí, se você quiser ver a sua foto aqui no Lightroom
de uma forma semelhante, como você vê no LCD da sua câmera, e veja bem, eu estou falando aqui de arquivos RAW, você pode escolher um desses perfis de cor que simulam aqueles estilos de imagem que você eventualmente usou na câmera. Por exemplo, eu poderia escolher paisagem, que deixa a saturação um pouco maior, ou neutro, e aí você vai ter um resultado mais neutro. Enfim, e a gente percebe que na medida que a gente vai passando o mouse sobre cada uma das miniaturas do perfil, a gente tem uma visualização do efeito dele aqui na imagem. Eu poderia então escolher paisagem e essa foto seria convertida por esse perfil de cor que simula o estilo de imagem paisagem da sua câmera. Mas além disso, a gente tem outros. E eu vou clicar novamente aqui nos 4 quadradinhos e vou descer um pouquinho mais. Veja, tem perfis de usuário, que são aqueles perfis que eu mesmo criei ou que eventualmente baixei da internet. E a gente tem aqueles perfis que a Adobe chama de criativos. Esse aqui, antigo 01, como muda a cor da minha foto de uma maneira bastante perceptível. Ou então antigo 06. Então a gente tem vários perfis, olha só esse. Vários perfis de cor que são ditos criativos. Depois disso, a gente tem os perfis do grupo artístico e aqui a gente tem mais alteração da cor. Então, se eu achar que um desses perfis é interessante para mim, eu vou clicar 2 vezes nele, o painel de navegador de perfis se fecha e aqui eu tenho um ponto de partida para o meu ajuste, para a minha edição. Veja que não houve mudança nenhuma em nenhuma das ferramentas do módulo da revelação, mas a foto já tem uma aparência diferente daquela conversão mais tradicional de RAW aplicada pelo Lightroom por padrão. E aqui em cima, uma vez que a gente utilize alguns desses perfis de cor criativos, a gente tem um slider de intensidade que me permite aumentar a ação desse efeito sobre a imagem ou diminuir a ação desse efeito sobre a imagem. Então aqui a gente ainda tem um controle a mais de como esse perfil atua sobre as cores da imagem. E a partir daí a gente pode fazer, enfim, o ajuste que a gente desejar, editar a foto normalmente, mas o fato é que aqui a gente já tem um bom ponto de partida para nossa edição. Quer dizer, a gente já começa a enxergar a foto de uma outra maneira e isso pode abrir outras possibilidades de edição para essa imagem. Dica número 2. Trabalhar com balanço de branco de maneira criativa e não apenas corretiva. Quando a gente pensa em balanço de branco, normalmente a gente pensa em corrigir invasões de cor causada pela luz que está iluminando aquela cena. Portanto, a gente normalmente pensa de maneira corretiva, mas o balanço de branco também pode ser usado de maneira criativa. Nem sempre o balanço de branco mais neutro, mais preciso é o ideal. Às vezes é isso que você quer. Eliminar qualquer tipo de invasão, mas às vezes não, às vezes você quer um tom mais azulado para a foto ou um tom mais quente, mais amarelo para a foto. A cor conta muito da história da fotografia. Numa foto como essa, por exemplo, veja, eu já fiz alguns ajustes aqui para a gente não perder tempo com isso e se concentrar só no balanço de branco. Essa foto, se eu abrir o menu de presets de balanço de branco que eu tenho aqui à direita e clicar em automático, o Lightroom vai fazer a correção automática do balanço de branco dentro daquilo que ele acha que seria o balanço de branco mais neutro, aonde os brancos de fato são brancos e a gente então eliminaria a invasão de cores causadas pela luz que está iluminando essa cena. Mas uma foto como essa, para mim, para o meu gosto, provavelmente eu utilizaria tons mais quentes. Afinal de contas, é uma foto de ensaio de casal, num pré-casamento, e esses tons mais quentes, tanto para ensaios de casal quanto para casamentos, me interessam mais. Então, provavelmente aqui eu não usaria o balanço de branco mais neutro, eu usaria um balanço de branco que fosse mais criativo, que oferecesse uma leitura particular daquela imagem. Então, provavelmente, eu arrastaria aqui o slider de temperatura para a direita, aumentaria
a temperatura de cor para dar um pouco mais esse tom amarelado para a imagem. Veja essa outra foto da primeira dança dos noivos. Da mesma maneira, a gente já tem aqui alguns ajustes básicos, e se eu tentar neutralizar as cores da cena, posso usar a opção do preset automático aqui do balão de branco, mas posso usar também o conta-gotas. Vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui no vestido branco da noiva. Veja que o Lightroom nem altera muito as cores da foto original. Portanto, eu tenho aqui uma imagem sem muita vida, sem muito apelo. E certamente nessa foto eu arrastaria o slider de temperatura para a direita, deixaria essa imagem muito mais quente, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com esse momento, né? É um casamento, a primeira dança dos noivos, então esses tons quentes têm esse significado de aconchego, de aproximação, de amor, e portanto são, no meu ponto de vista, para o meu gosto, bastante adequados para essa situação. Então, o balão de branco também pode ser usado de maneira criativa e não apenas de maneira corretiva. E obviamente não há regra nenhuma para isso, né? Isso depende do seu gosto, do seu olhar e do objetivo que você tem com aquelas imagens. Terceira dica: explore as curvas. Veja só essa foto, ela já está tratada, os ajustes básicos já estão feitos, mas aqui nas curvas a gente pode criar efeitos de cor. Eu gosto muito de usar as curvas para aplicar contraste para as fotos. Eu prefiro fazer contraste aqui na curva, e veja, eu desenhei aqui uma curva em S, que é uma curva que acrescenta contraste à imagem, e eu prefiro, então, como eu falava, usar a curva para fazer contraste, ao invés de usar o slider de contraste. Inclusive, vou até zerar aqui o slider de contraste, porque eu acho que aqui na curva a gente tem mais controle sobre esse contraste, uma vez que eu consigo trabalhar nas áreas escuras de forma independente das áreas claras, enquanto que aqui no slider de contraste, quando a gente arrasta para a direita, eu aplico o mesmo grau de contraste tanto nas áreas escuras quanto nas áreas claras. Então eu prefiro fazer contraste aqui na curva, mas a curva não serve apenas para fazer contraste, porque a gente não pode esquecer que a gente pode trabalhar com os 3 canais de cor separadamente: o vermelho, o verde e o azul. E quando a gente trabalha em cada um desses canais de cor, a gente pode, é claro, fazer uma correção de uma eventual invasão de cor na imagem. Mas a gente pode também trabalhar de maneira criativa, e os efeitos que a gente consegue, os efeitos de cor que a gente consegue aqui na curva são bastante interessantes, porque envolvem também o nível de contraste daquela cor. Então veja só, aqui nesse canal de vermelho, se eu puxar para cima, eu acrescento vermelho. Se eu puxar para baixo, eu acrescento o ciano, né? Porque vermelho e ciano são opostos. Vermelho, verde e azul são as cores opostas do ciano, magenta e amarelo, RGB e CMYK. Então, puxando para cima, vermelho, puxando para baixo, ciano. Então aqui eu consigo já criar algumas possibilidades de colorização para essa imagem. Veja, quando eu puxo o extremo da curva para cima, eu estou acrescentando vermelho nas baixas luzes. Quando eu puxo o extremo da curva para baixo, eu estou acrescentando ciano nas altas luzes. Então veja que nesse caso eu tenho mais vermelho nas baixas luzes, então nas áreas de sombra aqui da pedra, enquanto eu tenho um céu mais ciano. E ao mesmo tempo, uma vez que eu diminuir a distância entre a extremidade direita e a extremidade esquerda do histograma, eu estou diminuindo o contraste dessa cor. E aqui a gente já tem uma imagem com um aspecto mais antigo. Vamos acrescentar um pouquinho de amarelo aqui nas altas luzes. Vou para o canal de azul, então eu sei que se eu puxar para cima eu acrescento azul, e se eu puxar para baixo eu acrescento amarelo, né? Porque são cores opostas.
Mas eu quero aqui acrescentar amarelo apenas nas altas luzes. E para fazer isso, veja que quando eu cliquei na curva, só abrindo um parênteses aqui, eu criei um ponto na curva. E se eu quiser remover esse ponto da curva, basta clicar com o botão direito e escolher a opção excluir ponto de controle. E aquele ponto é removido. Voltando então, nesse caso eu quero acrescentar amarelo apenas nas altas luzes. Então eu vou pegar o extremo direito da curva e vou puxar para baixo. E o amarelo vai entrando nas áreas mais claras da foto. E se eu quiser acrescentar azul nas áreas mais escuras, eu faço a mesma coisa do outro lado da curva. Clico nesse ponto mais extremo da curva e puxo para cima e eu estou acrescentando azul nas baixas luzes. E é claro que eu poderia brincar aqui com essa curva da maneira que eu quisesse, aumentando esse contraste ou até diminuindo mais esse contraste, aproximando os dois extremos, o extremo direito e o extremo esquerdo do histograma. Então, o bacana de trabalhar com cores de maneira criativa na curva é que não só a cor é afetada, mas a gente também tem como alterar o contraste, aumentando ou diminuindo o contraste de um canal de cor específico. E isso acaba acrescentando efeitos bastante interessantes à imagem. Quarta dica: utilize a ferramenta de correção de cores. A ferramenta de correção de cores, dentre todas essas ferramentas que o Lightroom oferece para trabalhar com cor, talvez seja a mais fácil e mais intuitiva de usar. E eu gosto bastante de trabalhar com ela para criar efeitos, uma vez que também, assim como a curva, só que de uma maneira muito mais fácil, eu consigo trabalhar em zonas tonais específicas. E a ferramenta de correção de cores tem essa visualização padrão com 3 círculos cromáticos, cada um se referindo a uma zona tonal da imagem, tons médios, sombras e realce. Então eu posso trabalhar nessa ferramenta aqui, nesse modo de visualização, ou então, da maneira como eu prefiro, trabalhar em cada uma das zonas tonais separadamente, clicando no círculozinho aqui em cima que se refere a cada uma dessas zonas tonais. Veja, o primeiro círculo é o círculo das sombras, das baixas luzes. Se eu clico aqui, apenas o círculo cromático das sombras aparece para mim. E aqui, então, eu posso fazer a alteração nesses sliders de matiz e saturação. Então veja, se eu arrastar o slider de matiz, essa marcação ao redor do ciclo cromático se movimenta, então eu posso escolher qual matiz de cor com a qual eu quero trabalhar. Então veja, aqui eu quero um matiz de cor mais azulado, ou seja, eu vou acrescentar um tom de azul às áreas de sombra da imagem. E arrastar o slider de saturação e aquele seletor de cores que estava lá no centro do círculo cromático começa a se deslocar na direção daquele tom de azul que eu acabei de definir. Então eu posso acrescentar uma saturação maior ou menor para esse tom de azul. E eu posso fazer isso em cada uma das 3 faixas tonais. Então agora o próximo círculozinho aqui em cima é o círculo dos tons médios e o círculo cromático dos tons médios aparece. Eu fiz primeiro usando os sliders e agora a gente pode fazer diretamente no círculo cromático. Então, se eu quiser acrescentar um tom mais quente às áreas de cinzas médios da foto, eu posso fazer isso clicando no seletor de cores e arrastando para onde eu quiser. Então, veja, vamos acrescentar esse tomzinho mais amarelado às áreas de tons médios da imagem. E por fim, eu tenho esse círculo que corresponde às altas luzes, e quando eu clico, o círculo cromático de realces aparece, e da mesma maneira eu posso acrescentar um tom de cor a essa imagem, fazer um ajuste mais fino aqui nos sliders de matiz e saturação. E por fim, eu tenho um terceiro ciclo cromático que vai acrescentar um determinado tom a toda a imagem. E aí eu tenho que confessar que esse ajuste eu uso muito pouco. E para a gente zerar o ajuste, veja que eu acrescentei esse tom avermelhado aqui à imagem, para a gente zerar esse ajuste,
basta clicar 2 vezes no seletor de cores e ele volta lá para o centro do círculo cromático sem nenhum problema. Agora, uma outra coisa bastante interessante de se trabalhar com a correção de cores é que eu tenho, veja, abaixo de cada um dos círculos cromáticos, eu tenho um slider de luminância, o que me permite também, em algum grau, trabalhar no contraste dessa faixa tonal. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no círculo cromático das sombras, das baixas luzes, e aumentar a luminância, veja que eu estou tornando aqueles pretos, os pretos da imagem, né, as baixas luzes da imagem, menos densos. Eu estou diminuindo o contraste nessa faixa tonal. E o que eu gosto muito de fazer é, no círculo cromático de tons médios, trabalhar com esse grau de luminosidade dos tons médios, porque esse slider funcionaria quase como um slider de brilho que a gente conhece de outros softwares de edição de imagens e que não existe aqui no Lightroom. Veja só, eu vou zerar esses valores de luminância de tons médios, vou clicar 2 vezes aqui no slider e ele vai ser zerado. Eu vou abrir o histograma e vou lá para cima no subpainel básico. A gente não tem um slider de brilho. Nas primeiras versões do Lightroom até existia um slider de brilho, mas a partir do Lightroom 3 ou 4, se não me engano, esse slider foi removido. O que a gente tem para trabalhar nos tons médios da imagem, nos meios tons da imagem, é o slider de exposição. E eu sei que o slider de exposição afeta os tons médios, porque quando eu coloco o meu mouse em cima do slider de exposição, o histograma acende. Veja como aparece uma área cinza clara no histograma na medida em que eu coloco o meu mouse sobre o slider de exposição. Isso se repete em cada um dos sliders aqui desse subpainel básico. Veja que realces acende a área dos cinzas claros, sombras acende a área dos cinzas escuros, brancos acende a área mais à direita do histograma, que seriam aquelas áreas mais brancas da imagem, assim como acontece com o preto, que eu tenho a demonstração ali no histograma de que eu estou afetando as áreas mais escuras da imagem. Então, com isso, eu sei qual faixa tonal que eu estou trabalhando. E o que me interessa aqui é o slider de exposição, afeta os tons médios da foto. Mas veja o seguinte, se eu arrasto o slider de exposição, não apenas os tons médios da foto são afetados. Eu tenho uma alteração bastante significativa tanto nas áreas mais claras quanto nas áreas mais escuras. Porque o slider de exposição, apesar de ter uma ação sobre as áreas de tons de cinzas médios da foto, ele também afeta outras zonas tonais da imagem, porque justamente é a exposição. Quando a gente aumenta ou diminui a exposição na câmera, a gente clareia ou escurece toda a foto, né? Então é esse o objetivo do slider de exposição, simular um aumento ou uma diminuição da exposição na câmera, né? E portanto a gente tem uma ação muito mais ampla desse slider. Agora, se eu quiser trabalhar exatamente nessas áreas de meios tons, eu tenho mais dificuldades aqui no Lightroom. Talvez eu pudesse trabalhar com curvas, mas é muito mais fácil a gente vir aqui embaixo, na ferramenta de correção de cores, na roda cromática, no círculo cromático dos tons médios e arrastar o slider de luminância para a direita ou para a esquerda. E veja como esse slider de luminância lá no histograma afeta mais concentradamente as áreas de cinza médio. A gente afeta muito pouco os extremos do histograma arrastando o slider de luminância do círculo cromático dos tons médios aqui na ferramenta de correção de cores. Então eu gosto de fazer isso frequentemente. Quando eu acho que eu preciso um pouco mais de brilho na imagem, ou um pouco menos de brilho na imagem, eu venho aqui nesse slider de luminância e arrasto ele para a direita e para a esquerda conforme a necessidade. E ele funciona independente da cor que foi definido aqui. Quer dizer, se eu zerar esse ajuste de cor nos tons médios, olha, vou clicar 2 vezes no seletor de cor, ele vai
voltar para o centro, ou seja, eu não tenho nenhuma cor sendo acrescentada aos tons médios da imagem, mas ainda assim eu tenho o slider de luminância funcionando sem qualquer problema. Então eu acho que isso aqui é uma dica bastante interessante, inclusive acho que essa dica é tão bacana que já vale o seu like aí no vídeo, já vale a sua inscrição no canal, porque a gente tem vários vídeos com dicas tão bacanas quanto essa. Mas voltando aqui, vou deixar como eu tinha feito anteriormente, um tomzinho mais amarelo nesses tons médios, e embaixo dos círculos cromáticos a gente ainda tem dois sliders de mesclagem e de equilíbrio. O slider de mesclagem vai definir o quanto esse efeito afeta as cores originais da foto, ou seja, é a mesclagem entre o efeito que eu acabei de criar e as cores da foto. Então, se eu arrasto ele para a direita, o efeito fica mais evidente, o efeito exerce uma ação maior sobre as cores da foto. Se eu arrasto ele para a esquerda, o efeito fica menos evidente. E por fim, o slider de equilíbrio vai definir se as cores aplicadas às áreas mais escuras da imagem têm um peso maior ou se as cores aplicadas às áreas mais claras da imagem. Veja, se eu arrastar para a esquerda, eu estou dizendo que mais zonas tonais dessa imagem deve corresponder às sombras e a foto vai ficando cada vez mais azul. E se eu arrastar ele para a direita, eu estou dizendo que mais zonas tonais dessa imagem devem corresponder às altas luzes, né, aos realces, e a foto vai ficando mais amarela porque foi essa a cor que eu acrescentei nas áreas de realces. Então é isso, pessoal, espero que essas dicas sejam úteis, que esse vídeo possa te ajudar aí na edição das suas fotos, que você possa aproveitar alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. E se você gostou, se foi útil, se você achou que esse material foi interessante, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e principalmente não deixa de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente, isso faz o canal crescer e isso faz com que os vídeos sejam recomendados para mais pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.